Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e agora trago neste momento a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E agora, neste momento, vamos ao estudo e reflexão passo a passo das questões 187 à questão 196. Então vamos até a nossa prática, o nosso estudo neste momento. Questão 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Resposta. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação do patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima aos corações. Então, assim nós podemos perceber que enquanto nós cultivarmos mágoas em excesso, nenhuma deve ser, na verdade, guardada. Mas somos imperfeitos ainda, muito limitados ainda, apesar de todo o avanço que nós já alcançamos. Então, o máximo que pudermos tirar para fora e não conservar ou cultivar, se pudermos nos livrarmos de tudo, melhor. Mas, enquanto não conseguimos o máximo possível, nos trará equilíbrio, paz e amor diante de todo o lixo mental que muitas vezes nós guardamos dentro de nós, certo? Então, assim, desta maneira, que possamos fortalecer esta luz e este carinho. Questão 188. Como devem proceder aos cônjuges para o bem cumprir seus deveres? Resposta. O matrimônio, muito frequentemente, na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faça mister a mais estranha fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então nós sabemos que, infelizmente, pelas facilidades que nosso mundo ainda impõe, é considerado muitas vezes como uma esperteza, como uma atitude de malandragem, os desvios dentro do matrimônio de ambas as partes. Mas nós sabemos que, na realidade, as coisas aqui desta terra são passageiras, e o que ficam são aquilo que fizemos, que grava em nossos espíritos, a dor ou a alegria. E essas dores são a prova, os remorsos e ressentimentos levados ao plano espiritual e obsessões que acontecem de ambos os lados, material e espiritual, demonstram que tudo isso poderia ser evitado pela oração, pela vigilância e pelo verdadeiro amor mútuo nutrido entre ambos, certo? Questão 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Resposta. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz
para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Desculpe, a garganta secou. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos primeiramente são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes, concentrando-lhes as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação nas bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessário no processo de educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos, sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame apaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ele no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte da harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai da Misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Dessa maneira, nós entendemos que Jesus é a base, é o modelo e guia, tal qual nos trazem os bons espíritos no Livro dos Espíritos. Maria, modelo de abnegação, e aquela que soube viver na dor e na luta do dia a dia, a exemplificação da força de uma mãe, certo? Questão 190. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Resposta: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, é como nós dizemos muitas vezes aqui na Terra: quando o amor não ensina, a dor exemplifica, porque através do amor nós podemos aprender de formas menos dolorosas, de maneira mais simples, com mais calma. Mas muitas vezes a nossa rebeldia é tamanha que somente a dor para nos levar de volta ao caminho do amor, certo? Questão 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever
e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Resposta: depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos, pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos, que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos diferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas no passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar. Não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo bril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Questão 192. A mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Essa é uma questão extremamente, comum, triste, mas comum nos nossos dias ainda. Resposta: mentira não é o ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na lição, a própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Então, enquanto nós pensamos muitas vezes que aqui neste mundo de provas e expiações que estamos tirando proveito, que estamos enganando, que estamos sendo pessoas espertas, estamos na verdade enganando a nós mesmos, não o outro, mas a mim é que eu me engano. E com este engano eu retardo a minha evolução moral e espiritual, certo? Questão 193. A verdade, quando dita com sinceridade e fraqueza rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? Resposta: a verdade é a essência da vida, essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui seu quinhão de verdades relativas, com a qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração que retém uma parcela maior está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. É imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Ainda aqui, podemos examinar os exemplos de natureza material. A nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não deve ser análoga à nutrição do adulto. A despreocupação desse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos vitais. Então, cada forma, cada maneira cada assunto tem sua maneira de ser colocada e a forma a ser trazida, para que junto com isso venha um benefício e não um choque ao extremo diante das realidades, certo? Questão 194. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Resposta: um guia espiritual poderá cooperar sempre em nossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as
expressões fraternas por promessa formal, no terreno das realizações do mundo. Porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Agora a penúltima questão desse nosso vídeo de hoje, questão 195. Como podemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente ato do que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Resposta: aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do amar o próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo os de um sermão na mesma qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. Esse processo introspectivo cessariam todas as campanhas levianas nos atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. E agora a questão que fecha o nosso vídeo de hoje, a questão 196. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Essa aqui sim, essa aqui nos deixa. Muitas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz do Evangelho com Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Ou seja, até quando iremos nós, e eu me coloco nisto, terceirizarmos as nossas dores, as nossas culpas e as atitudes que nós devemos tomar? Certo? Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Estas foram as questões 187 a 196 e no próximo vídeo estaremos estudando as questões 197 a 206. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, que Jesus nos abençoe. E até a próxima.